Há um silêncio que antecede todas as descobertas. No limite invisível da heliopausa, onde o vento solar se dissolve na matéria interestelar, as antenas da sonda Kepler-Snowy captam algo que não pertence à música natural do espaço. Um pulso gravitacional repetitivo, tão sutil que se confunde com o ruído térmico dos detectores, mas preciso demais para ser acaso. É como se o próprio tecido do espaço respirasse, emitindo um padrão de tempo e energia que lembra uma lembrança. A equipe de comunicação na Terra hesita antes de acreditar. Há décadas, as sondas interestelares cruzam os confins do sistema solar em silêncio, coletando poeira e saudades. Nenhuma delas jamais detectou algo assim. O sinal não vem de um corpo planetário, nem de um pulsar distante. Ele se origina de um ponto estacionário, imóvel diante da deriva galáctica, um objeto fixo, contra todas as leis conhecidas do movimento cósmico. Batizam-no de 3i Atlas, nome que nasce da junção entre o terceiro ponto de interseção gravitacional detectado pela frota e a antiga ideia de que há entidades que sustentam o céu. As semanas seguintes são tomadas por cálculos e dúvidas. As trajetórias são revistas, as simulações testam a hipótese de erro instrumental, mas os resultados convergem. Há algo ali. Algo com dimensões colossais e simetria quase perfeita, situado a 146 unidades astronômicas da Terra, além da fronteira onde a influência do Sol se dilui no mar galáctico. As transmissões de imprensa chamam o fenômeno de a primeira estrutura não natural detectada fora do sistema solar. O termo não natural provoca desconforto. Cientistas evitam a palavra alienígena, como quem evita olhar diretamente para o Sol. No centro de controle de missão, a tensão é um organismo vivo. A rota da Kepler-Snowy foi planejada para cruzar a fronteira interestelar e continuar inerte por milênios. Agora, uma decisão precisa ser tomada. Desviar o curso significaria queimar o combustível restante, alterar décadas de planejamento e, talvez, encerrar a missão antes de tempo. Mas também significaria algo maior, a chance de um contato, de uma revelação que poderia mudar a narrativa da espécie humana. Os engenheiros observam o holograma da trajetória, uma linha tênue em meio ao vazio. O desvio exigiria um ajuste de apenas 0,004 graus ínfimo, e ainda assim suficiente para redirecionar o destino. Os debates atravessam madrugadas. Há quem argumente que devemos preservar a missão original, que o cosmos não foi feito para ser invadido por curiosidade. Outros, com voz trêmula, dizem que ignorar o 3i Atlas seria como fechar os olhos diante de uma nova aurora. Por fim, o consenso emerge não por lógica, mas por impulso ancestral. O mesmo que guiou navegadores a cruzar oceanos e cientistas a olhar pelo telescópio pela primeira vez. A ordem é dada. A sonda ajusta seus propulsores iônicos e o fino sopro de xenônio altera seu rumo. A partir desse momento, a humanidade está oficialmente a caminho de algo que não compreende. Meses se passam. O sinal permanece constante, como se o 3i Atlas percebesse a aproximação e respondesse com paciência. As leituras indicam que ele não reflete luz solar, absorve-a. Sua superfície é feita de um material que não aparece em nenhum espectro conhecido. Uma substância que interage com a gravidade de maneira seletiva, como se moldasse o espaço ao redor. Nas simulações tridimensionais, ele surge como um poliedro de faces móveis, com bordas que oscilam entre o visível e o invisível, uma arquitetura que parece respirar. Quando a Kepler-Snowy finalmente entra em distância de observação direta, o primeiro registro visual é transmitido para a Terra com um atraso de quase 20 horas-luz. A imagem chega em fragmentos, pixelada e tremida, mas suficiente para calar o mundo. Ali, flutuando na escuridão, está o 3i Atlas, um monólito etéreo, do tamanho de uma pequena lua, suspenso no vácuo por forças que desafiam as leis da inércia. Ele gira lentamente, sem eixo definido, e a cada rotação, padrões de energia percorrem sua superfície, formando símbolos luminosos que se reorganizam como pensamentos em movimento. A humanidade observa em silêncio. Na escuridão das salas de controle, olhos cansados brilham diante das telas. Cientistas, filósofos e poetas encontram-se diante do mesmo espelho cósmico.
o 3I Atlas parece não ter origem temporal. Alguns teóricos sugerem que ele pode ser um relicário de uma civilização extinta há bilhões de anos. Outros que é uma estrutura natural que atingiu complexidade espontânea. Mas há um detalhe que ninguém ignora. As emissões gravitacionais que a sonda detectou seguem um padrão matemático baseado na sequência de Fibonacci, uma linguagem universal presente nas espirais das galáxias e nas conchas do mar. Enquanto a sonda se aproxima, um segundo pulso se manifesta mais forte, ritmado, quase musical. Não é apenas um eco, é uma resposta. O 3I Atlas reconhece a presença de algo que o observa e devolve uma saudação silenciosa, não em palavras, mas em frequências. A sonda grava tudo: o espaço distorcido, as variações de campo, o brilho que emana das fendas invisíveis da estrutura. E por um instante há uma sensação estranha. Os instrumentos acusam flutuações temporais, microcurvaturas que não podem ser explicadas por mecânica clássica. O tempo parece desacelerar, como se o universo prendesse a respiração. A fronteira entre o conhecido e o mistério se desfaz. A humanidade, observando a distância, sente que algo antigo está prestes a despertar. O 3I Atlas não é apenas um objeto, é uma presença, um farol no vazio, chamando pelo olhar de quem ousa escutar. A transmissão chega em fragmentos luminosos, como se o espaço em si falasse em uma língua feita de intervalos. O 3I Atlas permanece imóvel diante da sonda, um colosso de silêncio e intenção. Agora, a distância é curto bastante para que a Kepleris 9 projete feixes de varredura em sua direção. O resultado desconcerta. A superfície não reflete, não absorve, apenas redireciona a luz em padrões simétricos, como se respondesse a cada impulso com uma variação matemática própria. O material não é sólido nem gasoso, mas algo intermediário, uma interface entre a matéria e o campo. Os sinais retornam em forma de padrões fractais, séries de proporções que se repetem em escalas infinitas. Os cientistas percebem que não se trata de ruído. Cada variação contém proporções exatas das constantes universais, a razão entre massa e energia, a relação entre carga elétrica e luz, a curvatura média do espaço-tempo. O 3I Atlas fala, mas não em palavras. Ele se comunica na linguagem da própria física. Não há vocabulário mais puro. A equipe na Terra batiza essa comunicação de linguagem da luz, um termo simples para algo que transcende semântica. Os feixes seguintes são mais ousados. A sonda envia uma sequência de pulsos codificados com o padrão binário das mensagens humanas, anteriores uma saudação semelhante à enviada pela antiga Voyager. A resposta não demora. O Atlas devolve uma série idêntica, mas reconfigurada em espiral. O tempo entre emissão e resposta é constante, o que sugere intencionalidade. Pela primeira vez, há uma troca. O silêncio cósmico é quebrado, e o vazio se torna diálogo. Dentro das salas de controle, as interpretações divergem. Alguns veem o evento como um contato direto, outros argumentam que é apenas um reflexo sofisticado de uma estrutura autônoma, talvez um mecanismo automático criado para reagir a estímulos externos. Mas a sequência seguinte desafia qualquer explicação instrumental. O 3I Atlas começa a emitir radiações em frequências múltiplas que se cruzam em ângulos perfeitos. Quando convertidas em espectro visual, formam imagens geométricas que lembram mapas. Não são mapas do espaço tridimensional como conhecemos, mas representações de relações entre energia, tempo e consciência. A equipe de semiótica quântica propõe uma hipótese. O 3I Atlas não mostra posições, mostra estados. Cada imagem é uma correspondência entre fenômenos físicos e percepções cognitivas. É um mapa interior, um modo de traduzir a experiência consciente em coordenadas do universo. Nesse momento, a narrativa humana sobre exploração espacial se transforma. O objetivo não é mais alcançar mundos, mas compreender a relação entre a mente e o espaço que ela habita. A sonda continua recebendo padrões, cada vez mais complexos. Em um deles, percebe-se uma estrutura recorrente, uma espiral de 12 voltas, interligada por linhas que se cruzam em ângulos de 137, 5 graus, o mesmo ângulo presente na disposição das folhas de uma planta, na forma das galáxias e na arquitetura dos campos magnéticos solares. A coincidência é impossível. O Atlas fala em uma linguagem da natureza universal,
como se quisesse lembrar à espécie humana que tudo o que existe compartilha uma mesma gramática oculta. No laboratório de decodificação em órbita terrestre, cientistas utilizam redes de aprendizado artificial para traduzir os padrões em sons. O resultado é uma sequência de tons harmônicos que se repetem com variações sutis, quase musicais. Quando ouvida, essa vibração parece tocar algo profundo na mente humana, uma sensação de reconhecimento sem origem. Não é melodia, mas estrutura emocional. A hipótese se forma lentamente. O 3i Atlas pode estar transmitindo informação não apenas intelectual, mas sensorial, um diálogo que acontece tanto nos cálculos quanto na intuição. Com o tempo, os fractais revelam algo ainda mais perturbador. Entre as sequências matemáticas, surgem formas que espelham estruturas biológicas humanas, sinapses, redes neuronais, padrões de atividade cerebral, como se o Atlas conhecesse a mente que o observa. Cada vez que a equipe interpreta um novo padrão, o seguinte surge mais próximo da cognição humana. É como se o 3i Atlas estivesse aprendendo, ou recordando. As transmissões seguintes mostram imagens que nenhum modelo consegue reproduzir. Não são formas, mas sensações visualizadas. Um campo de energia que pulsa no ritmo de um coração, ondas de cor que lembram emoções sem nome. A linguagem da luz torna-se uma ponte entre física e consciência. A equipe percebe que está diante de algo que compreende a mente como uma dimensão do universo, não separada da matéria, mas uma manifestação dela. No ápice do contato, o Atlas muda sua emissão. Pela primeira vez, em vez de resposta, há antecipação. Ele transmite um conjunto de dados antes mesmo que a sonda envie o estímulo seguinte. Quando decodificados, esses dados revelam uma representação tridimensional da própria Terra, com detalhes minuciosos de continentes, oceanos e atmosferas. A imagem, porém, não mostra o planeta atual, mas um modelo atemporal, sem fronteiras políticas, sem sinais de civilização. Apenas o planeta, puro e silencioso, como se fosse lembrado por uma consciência externa. A descoberta paralisa os cientistas. O 3i Atlas não apenas detectou a origem da sonda, mas compreendeu o conceito de origem. E mais do que isso, parece mostrar que a Terra, como mente e corpo, faz parte do mesmo campo que o Atlas habita. Ele não envia um mapa de coordenadas, mas de identidade, uma demonstração de que o cosmos é uma rede de memórias interligadas. Enquanto o mundo observa, a transmissão final da sequência é recebida. São pulsos longos, espaçados, quase solenes. Quando traduzidos, formam uma estrutura que se assemelha a um espelho matemático, uma série de equações que, ao serem plotadas, reproduzem o perfil da própria Kepler 9, seguida por uma figura humana de proporções ideais, desenhada em linhas de energia. A mensagem é clara, ainda que sem palavras. O observador e o observado são a mesma coisa. O silêncio volta a preencher o espaço. Nenhum novo sinal é detectado. O 3i Atlas permanece imóvel, como se tivesse concluído o que precisava dizer. A sonda, agora cercada por uma calma quase reverente, orbita lentamente ao redor da estrutura. As antenas continuam abertas, gravando o eco residual das transmissões. Na Terra, a humanidade tenta compreender o significado de um diálogo que não pertence apenas à ciência, mas à própria existência. A linguagem da luz revelou algo que transcende a fronteira entre máquina e espírito. O Atlas não é apenas um artefato do cosmos. É uma lembrança deixada pela própria natureza para lembrar a matéria pensante que ela é parte do mesmo tecido que tenta entender. E por um instante, o universo inteiro parece escutar consigo mesmo. No silêncio após o último pulso, o 3i Atlas apaga-se como uma estrela que cumpriu seu papel. A sonda deriva, levando consigo a lembrança de um diálogo impossível. E na Terra, pela primeira vez, a humanidade entende que o universo nunca esteve em silêncio, apenas esperava ser ouvido.